Está quase chegando a hora de assistir a Falcão e o Soldado Invernal, a próxima série aí da Marvel para o Disney Plus. E aqui, gente, vou fazer uma retrospectiva da jornada dos dois aí dentro do MCU, né? Caso você não lembre exatamente de onde veio o Bucky, desde quando ele tá presente aqui, da mesma forma com o Sam, eu venho aqui fazer essa retrospectiva e também trazer alguns pontos que podem ser até relevantes para a própria série, né? Mas antes disso, um lembrete, só para vocês saberem como vai ser a cobertura da série aqui. A gente vai ter lives toda sexta às 12 horas. Saiu o episódio de Falcão e Soldado Invernal, vai ter uma live nossa às 12 horas na sexta-feira, a partir do dia 19 de março. Então, se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal e ativa aí o sininho para você não perder nenhuma dessas lives. O legado daquele escudo é complicado. A gente tem que começar a nossa retrospectiva, claro, com o Bucky, né? Porque ele foi apresentado lá em Capitão América, o Primeiro Vingador, junto ao Steve, né? Então, Steve Rogers e Bucky Barnes, eles eram amigos de infâncias, né? Então, o Primeiro Vingador se passa ali na época da Segunda Guerra Mundial. A gente vê o Bucky pela primeira vez quando ele salva lá o Steve daquele bully que tava, né, batendo no Steve lá por conta de uma leseira. E aí o Bucky chega e afasta esse cara e basicamente diz que, olha, por que você tá arrumando problema aí com gente que você não consegue lidar, né? Porque naquela época o Steve ainda era bem franzino e tal. Nessa época o Steve tava tentando se alistar ao exército pra poder participar da guerra, mas claro que ninguém deixava isso acontecer, porque ele tinha vários problemas de saúde, né? E o Bucky tava tentando dizer, cara, não precisa fazer isso, tem vários trabalhos aqui que você pode fazer, e tava tentando convencer um amigo a não ir, né? Só que o Bucky, por outro lado, ele fazia parte do exército, né? E ele estava pronto pra, inclusive, ser mandado pra guerra ali quando a gente conhece os dois juntos ali, né? Eles têm um último momento juntos ali quando eles vão ao evento da Expo Stark, né? E a gente vê que o Bucky naquela época era, tipo, bem mulherengo, assim, né? Popular com as mulheres e tal. Bem o oposto do que era o Steve, porque o Steve, né, não sabia como falar com as mulheres e tal. Então o Bucky era essa pessoa feliz e, sei lá, bem, né? Charmoso, digamos assim, né? Então, algo que ele obviamente perdeu um pouco quando ele se transformou no Soldado Invernal, mas a gente chega lá. Bucky e Steve então se despedem, né, e o Bucky vai para a guerra, enquanto o Steve, ele continua a tentar arranjar um jeito de ir para a guerra também. Não faz nenhuma burrice até eu voltar. Como eu poderia fazer? Está levando a burrice com você? Você é um chato. E você é um idiota. Um bom lembrete é que o Capitão América, o Primeiro Vingador, apresentou a Hydra através ali do Caveira Vermelha, né, e do Dr. Zola. Então, o que estava acontecendo é que aquele soro do super soldado, né, que o Dr. Erskine, ele usa com o Steve, o Zola também estava tentando arranjar um jeito de fazer esse mesmo soro, né? A gente vê que não dá certo com o Caveira Vermelho, não dá totalmente certo, né? Porque ele fica com aquela situação ali. Mas o Zola continua a tentar experimentar nisso e o que acontece é que quando o Bucky parte pra guerra, a unidade dele né, capturada pela Hydra e aí o Bucky, ele sofre experimentos pelo Dr. Zola. A gente descobre isso quando em 1943, né, o Steve, já como o Capitão América, como alguém que está com o soro de super soldado, ele vai até lá o front, decide desobedecer ordens e vai atrás da unidade do Bucky. E aí, quando ele vai salvar essas pessoas, ele encontra o Bucky, tipo, preso lá naquele lugar, tipo, como se realmente tivesse rolado experimentos com ele. Foi o que aconteceu. E aí, o Steve salva o Bucky, salva toda aquela unidade lá. Depois disso, o Steve, ele monta essa unidade chamada de Comando Selvagem, né? Que, claro, o Bucky faz parte. E eles acabam, tipo, destruindo várias bases da Hydra aí durante a guerra, né? A gente vê várias missões durante o filme e tal, eles sendo bem sucedidos nesse sentido. O Bucky, como parte do exército, né? Ele era um sargento e ele foi treinado pra ser um sniper também. Então, essa era a habilidade ali, que inclusive ele continua com essa habilidade também quando ele vira vilão. Mas aí, uma certa missão, né? O Bucky e o Steve, eles se infiltram lá num trem da Hydra e dá ruim, e é quando acontece o momento do Bucky ele ficar pendurado ali no trem, só que o Steve não conseguir salvar ele, é quando ele cai ali no penhasco, né, e supostamente morre, né, porque foi uma queda magnífica. Naquele momento o Steve pensa, né, que perdeu o amigo pra sempre, mas a gente descobre, né, em Soldado Invernal que não foi o caso. O que acontece é que o experimento que o Bucky passou ali pelo Dr. Zola deu a ele uma resistência maior, ele acabou sobrevivendo à queda, mas aí ele perdeu o braço, né, e aí
aí ele é resgatado, na verdade eu não diria nem resgatado, né? Capturado novamente por soldados soviéticos. E então o Bucky cai novamente nas mãos da Hydra ali em 1945, né? O Dr. Zola, ele foi capturado ao fim da guerra ali, mas o que acontece é que ele foi recrutado pela agência SSR, que viria a se tornar a SHIELD, né? E aí ele, né, foi continuando com a Hydra debaixo dos panos, né? Que é o que a gente descobre em Soldado Invernal. Nisso, quando ele colocou as mãos no Bucky novamente, ele começou o programa Soldado Invernal, né? Que tinha justamente o objetivo de transformar essa pessoa, no caso, usando o Bucky para ser essa arma super eficiente que ele poderia, né, botar no gelo e só ativar quando ele quisesse. E então eles, né, já que o Bucky perdeu o braço, eles dão um braço novamente a ele, um braço de metal, titânio, e aí eles começam a questão da lavagem cerebral, né, faz muita lavagem cerebral com o Bucky e coloca, tipo, uma programação na mente dele em que ele só serviria para ser uma máquina de matar mesmo. Ele, tipo, perdeu traços de humanidade ali, ele era colocado no gelo e pronto, e ele não servia para nada além disso. Esse momento que o Bucky é capturado e transformado no Soldado Invernal é ali depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, mas porque ele foi sempre sido colocado no gelo diversas vezes, ele também vive por muitos anos, assim como o Steve, né? Que o Steve, que aconteceu é que ele foi colocado no gelo involuntariamente, né? Ficou congelado lá por 70 anos, e aí o Bucky, ele foi, tipo, sendo ativado em momentos específicos só para que ele pudesse fazer missões específicas, e aí acaba que, inclusive, o Bucky é até mais velho do que o Steve por conta disso, né? Ele foi sendo acordado, então de vez em quando dava tempo dele envelhecer. Uma missão em destaque, claro, é a missão de 16 de dezembro de 1991, quando o Soldado Invernal é ativado para assassinar Howard Stark e sua esposa, né? O que acontece é que o Howard, ele estava levando várias cápsulas lá do soro do super soldado, e aí o Bucky tinha que pegar essas cápsulas para que o programa do Soldado Invernal pudesse, né, ter mais indivíduos como parte. Então o que acontece é que isso, o Soldado Invernal vai lá, ele mata o Howard, ele mata a esposa dele, e aí pega os soros e faz parecer que foi tudo um acidente, né? Isso que a gente descobre lá em Guerra Civil. O programa Soldado Invernal não dá certo, né? A gente vê isso, que eles estavam treinando com vários soldados, que era tipo super, assim, potentes mesmo, só que aí não deu certo porque eles ficaram super agressivos, eles tiveram que colocar no gelo, então acaba que o Bucky foi o único Soldado Invernal eficiente. A outra missão que a gente sabe é a que aconteceu em 2009, que foi quando a própria Natasha Romanoff estava em uma missão defendendo um cientista, e aí o Soldado Invernal estava indo atrás deles, e aí atirou através da Natasha pra conseguir matar esse cientista, né? O Bucky, como Soldado Invernal, então, ele é ativado novamente em 2014, que é quando está acontecendo a trama de Soldado Invernal, e aí o Alexander Pierce, né, que faz parte lá da Hydra, ele ativa o Soldado Invernal para que ele assassine Nick Fury, né, porque o Fury, ele estava descobrindo já que a Hydra estava lá dentro da SHIELD, então ele tinha, obviamente, que morrer. O Steve e a Natasha também vão descobrindo um pouco mais sobre isso com as pistas que o Fury deixou, então da mesma forma eles também tinham que morrer, né? Então eles acabam se tornando fugitivos, e quando eles se tornam fugitivos, eles vão até Sam Wilson. O Sam, ele é apresentado em Soldado Invernal, ele começa basicamente ali o filme apresentando o Sam, porque o Steve está lá correndo, né? E aí ele encontra o Sam também, e tem a clássica frase, né? Não fala! Não fala! À esquerda! Colher! O Sam possui carreira militar, ele fazia parte do exército, ele fazia parte de uma unidade de pararescue, né? Pessoas que usavam, tipo, paraquedas para missões de resgate, e ele tinha um parceiro que era o Riley. O Riley, ele morreu em combate, né? E depois disso o Sam decidiu sair de serviço. Os dois faziam parte desse programa que usava o equipamento EXO-7 Falcon, né? Que é justamente aquilo que ele usa, aquelas asas que ele usa, e por isso que vem também o nome Falcão. Depois que o Sam saiu de serviço, ele começou a trabalhar com veteranos, né, de guerra que sofriam com estresse pós-traumático, e essa parte do trabalho dele a gente vê também um pouco em Soldado Invernal, quando o Steve vai até ele meio que quando ele está em dúvida sobre o que ele quer fazer da vida e tal, e aí o Sam basicamente diz, olha, você pode fazer qualquer coisa, cara. O Sam é aquele amigo, né, bem leal, ele não só admira o próprio Capitão América, o símbolo, né, como é parceiro demais do Steve.
Então, quando o Steve e a Natasha se tornam fugitivos, eles vão até a casa do Sam. Basicamente, é a única pessoa que eles conseguem confiar, mesmo que, assim, ele tenha conhecido o Sam até um pouco tempo, o Sam já se mostrou confiável. Então, eles vão até lá e aí o Sam diz que vai ajudar nessa missão, né? Os três, então, sequestram o Jasper Sitwell, que faz parte da Hydra ali, que poderia dar mais pistas sobre o que de fato está acontecendo. E aí, quando eles estão levando o Jasper no carro, o Soldado Invernal chega e ataca eles. Então, essa é a primeira vez que a gente tem todo mundo junto ali, né? O Soldado Invernal atacando o Steve e o Sam ao mesmo tempo. A primeira interação do Sam e do Soldado Invernal, é claro, é como inimigos, né? E ali o Sam, ele salva o Steve de um ataque do Soldado Invernal. Mas é também nesse momento que acontece o clássico momento de quando o Steve está lutando com o Soldado Invernal, a máscara dele cai e ele olha pro Steve e, claro, que o Steve reconhece ele sendo como Bucky e aí ele fala... Bucky? Quem é esse Bucky? Bucky começa a se lembrar um pouco do passado e, assim, claro que a Hydra não quer que isso aconteça. O Pierce, inclusive, fica dizendo pra ele que ele é tipo uma máquina, ele fez várias coisas maravilhosas, entre várias aspas, através da história. Então, mas assim, o Bucky sabe, ele sabe que conhecia o Steve, então ele precisa passar por mais processos de lavagem cerebral para que ele continue a missão. Enquanto isso, o Steve, o Sam e a Natasha, eles descobrem que o Fury ainda estão vivos e eles continuam com a missão lá de impedir o projeto Insight, que era um projeto basicamente da Hydra que queria fazer o mundo de refém, né? É essa a história, basicamente. É então que no fim lá de Capitão América, o Soldado Invernal, acontece um embate, né? Entre Steve e Bucky, no caso Steve e Soldado Invernal, e o Steve, ele está tentando fazer o Bucky lembrar de quem ele é. O Sam, ele havia dito pro Steve que, cara, esse aqui não é seu amigo, ele é só uma máquina e tal. Mas, obviamente, que o Steve não acredita nisso. Ele quer fazer o Bucky lembrar de quem ele é. E aí, no meio da destruição toda, quando o Helicarrier tá caindo e tudo mais, o Steve lembra o Bucky, né, de que eles são amigos desde sempre, desde a infância. E, assim, essa frase é perfeita. Estarei aqui até o fim, parceiro. Até o fim, estarei aqui. Bucky, quando escuta essas palavras do Steve, ele decide salvar o Steve. Quando eles caem lá, ele puxa o Steve da água, deixa lá e aí ele foge, né? A programação lá do Soldado Invernal, na cabeça dele, dá uma pausa ali. Ele foge e a gente vê na cena pós-créditos que ele vai até o museu lá tentar lembrar mais sobre quem ele era, né? Ao fim de Soldado Invernal, o Sam, ele decide ficar ao lado de Steve, né? Como parceiro mesmo, e decide ajudar o Steve a procurar a Bucky, que é isso que o Steve quer fazer. Então o Sam está ali ajudando o Steve, mesmo que ele não acredite que de fato o Bucky merece ser alguém salvo, né? Sam aparece também em Vingadores Era de Ultron, né? Ele aparece lá durante aquela festa, aquele momento de festa dos Vingadores, mas ao final do filme ele também é recrutado para se tornar um Vingador. Então, efetivamente, ali ao fim de Era de Ultron, o Sam é um Vingador também. Depois a gente vê o Sam em Homem-Formiga, porque o que acontece é que quando o Scott Lang tá tentando, né, roubar uma tecnologia lá do quartel-general dos Vingadores, é o Sam como Falcão que meio que é levado para impedir que o Scott faça isso. Só que aí o Scott leva melhor em cima dele. Então, basicamente, o Falcão perde pro Homem-Formiga. Mas o Sam também participa dessa ótima cena, essa montagem do Luiz, né? O Luiz, o amigo lá do Scott Lang, que conta aquelas histórias de forma bem engraçada. Então, quando o Sam, ele perde essa lutinha, né? Pra o Scott, ele fica interessado porque, tipo, percebe que essa pessoa tem bastante potencial, né? E vai atrás de descobrir mais sobre quem é essa pessoa para que ele possa justamente recrutar para o time dos Vingadores. A gente chega em Capitão América Guerra Civil com o seguinte cenário. O Bucky não está mais agindo como um soldado invernal, mas continua sendo um fugitivo. O Steve e o Sam estão agindo como parte dos Vingadores, né? Então a gente vê eles no início do filme em uma missão lá em Lagos, que é justamente onde acontece aquela tragédia da Wanda jogar sem querer uma bomba, basicamente, para um prédio e matar as pessoas, algumas pessoas que estavam lá. Então, Guerra Civil começa dessa forma e a gente sabe que a problemática principal desse filme é a questão do Tratado de Sokovia, né? Inclusive, a gente vai ter outro vídeo falando um pouco melhor sobre o Tratado de Sokovia, sobre o Zemo e sobre a Sharon Carter. Então,
se inscreve aí no canal pra você não perder a notificação desse vídeo. Mas então, enquanto eles não resolvem essa problemática de decidir se vão sim assinar o Tratado de Sokovia ou não, acontece a explosão na ONU, que é colocada como culpa do Soldado Invernal. A gente sabe que não é o Soldado Invernal que fez isso, que na verdade foi o Zemo, Helmut Zemo, que fez isso, se passando como Soldado Invernal, como parte do plano dele. O plano dele nesse filme é fazer com que os Vingadores lutem internamente, né, destruir os heróis por dentro. O jeito dele fazer isso foi colocar o Soldado Invernal como a pessoa que fez essa coisa terrível, uma explosão na ONU, e como um criminoso de fato, sabendo que o Steve iria atrás de resgatar seu amigo, né? É isso que o Steve faz, ele vai atrás do Bucky, ele encontra o Bucky, e aí o Bucky diz que não foi ele que fez aquilo, e claro que o Steve acredita, né? Porque o Bucky é amigo dele, e assim, o Steve sempre teve esse ponto fraco. Então assim, o Steve e consequentemente o Sam também, que o Sam, ele está sempre lá pelo Steve como parceiro, eles acabam se tornando fugitivos porque eles vão atrás do Bucky para impedir que o Bucky seja preso, né? Então, quando tem aquela perseguição do Bucky, Pantera Negra, o Steve, o Falcão e tudo mais, eles são presos ali e colocados ali naquele centro de terrorismo, né? Contra o terrorismo, onde está o personagem do Marty Freeman, né? O Everett Ross. Então, todos são presos ali, mas o Bucky que é colocado numa cela, né? Porque ele que seria esse criminoso principal, né? E aí é quando o Zemo tem a oportunidade de ativar a programação do Soldado Invernal dele, porque o Zemo se passa por um psiquiatra lá que vai analisar o Bucky, mas na verdade ele está planejando ativar aí a programação do Soldado Invernal, que é o que ele faz. Quando o Zemo é bem sucedido nisso, ativa a programação do Soldado Invernal, o Bucky se torna o Soldado Invernal e sai atacando todo mundo, ataca o Steve, ataca o Sam, ataca a Natasha, ataca a Sharon Carter, Tony Stark, todo mundo. E aí o Bucky tá fugindo e tal, e aí o Steve impede que ele fuja, basicamente com as próprias mãos, destruindo o helicóptero e depois o Bucky bate a cabeça e acabou, né? Steve e Sam continuam fugitivos, eles fogem novamente, dessa vez junto ao Bucky, pra tentar descobrir mais sobre o que aconteceu ali com aquela situação do Zemo. Então, quando o Bucky conta toda a questão de que existem outros agentes do Soldado Invernal lá, do programa Soldado Invernal, e eles têm que ir até a Sibéria pra poder impedir que o Zemo ative os soldados invernais, né? Que é isso que ele acha que eles querem fazer. Mas durante a Guerra Civil, quando tem a questão do embate dos heróis, dos lados que eles estão, claro que o Bucky e o Sam estão do lado do Steve, né? Mas assim, eles dois, apesar de pela primeira vez estarem agindo como aliados, obviamente não se gostam, né? Afinal, eles eram antes inimigos, então tem esse atrito que acaba sendo bem engraçado em Guerra Civil. Chega pra frente o banco. Não. E com certeza é algo que a gente vai continuar vendo na série do Falcão e Soldado Invernal. Quando o Steve e o Bucky conseguem fugir daquela situação ali do aeroporto e vão até a Sibéria, o Tony Stark acaba indo também até lá, e é quando ele descobre que foi o Bucky, enquanto Soldado Invernal, que matou os pais dele, e aí, né, tem a luta entre os três, e acabou Vingadores ali, porque com o Steve defendendo o Bucky, o Tony não aceita esse tipo de traição, e aí acaba mesmo. Enquanto isso, o Sam, junto ao restante do time que ficou do lado do Capitão América, eles são presos ali no raft, né, aquela prisão gigante debaixo d'água, mas ao fim de Guerra Civil, o Steve vai lá para soltá-los, né, mas todo o time Capitão América se torna fugitivo, menos o Clint e o Scott, que eles fazem acordos por causa da família deles, mas assim, o Sam, a Natasha, né, a Wanda e o Steve, eles se tornam fugitivos, e ao final ali de Guerra Civil, o Steve, ele leva o Bucky até Wakanda, né, e o T'Challa, ele tem essa sabedoria de entender que não havia sido o Bucky que matou o pai dele no ataque da ONU, e sim o Zemo. Então, quando tem esse momento, o T'Challa aceita levar o Bucky até Wakanda para a Shuri, né, poder tirar aquela programação do Soldado Invernal dentro da mente dele, porque com essa programação ele continuava sendo um risco para o mundo. Então o Bucky é colocado lá em sono profundo novamente, até que a Shuri conseguisse tirar essa programação. Depois de Guerra Civil, a gente vê ele novamente na cena pós-créditos de Pantera Negra, que é quando ele acorda lá, a gente vê ele com o cabelo bem longo e tal, sem o braço nem nada, bem pacífico numa vila ali de Wakanda, e a Shuri meio que dizendo, e aí, bom dia, Sargento Barnes, né? Bora lá que a gente tem muita coisa pra fazer. Com a ameaça maior pairando aí sobre o mundo, né? O Steve
Steve, o Sam e a Natasha, junto com a Wanda também e o Visão, voltam ao quartel-general dos Vingadores, porque até nesse momento o Tony já havia sumido, né, ido pro espaço e tal. Então, meio que acaba essa situação de guerra civil, de batalha interna, porque eles precisam se juntar para um, né, inimigo maior. Quando eles voltam ao quartel, o Rhodes está lá e o General Ross, né, meio que diz para o Rhodes prender eles, porque, violou o Tratado de Sokovia, etc. Mas aí o Rhodes ignora isso e, cara, gente, a gente tem que se juntar aqui porque, obviamente, tem uma ameaça bem maior vindo. Eles então vão até Wakanda e é quando o Steve e o Bucky se reencontram lá nesse momento, né? O Bucky estava lá de boas em Wakanda e aí quando T'Challa chega e mostra pra ele que tem um braço novo pra ele, um braço feito de vibrânio, lindíssimo, maravilhoso, o Bucky olha pra isso aí e pergunta, né, onde é que é a luta? Porque se você tá trazendo isso pra mim, com certeza tem algo vindo. Então Sam e Bucky se juntam ali novamente nesse momento, agora como aliados completamente, né? E aí quando acontece toda a questão de Guerra Infinita, da luta contra Thanos, e Thanos consegue todas as joias e, né, faz o estalo. O próprio Bucky é o primeiro a partir, inclusive, tem um momento dele falar o Steve e desaparecer, e o Sam também desaparece, né? Então, no momento do estalo, o Steve, ele perdeu seus dois melhores amigos. Bucky e Sam só vão retornar ali no momento do blip, né? Que é quando o Bruce Banner estala novamente lá e traz todo mundo de volta. E aí, eles aparecem no momento final da Batalha da Terra, lá no fim de Vingadores Ultimato. A gente tem um último momento ali entre os três, né? O Steve, o Bucky e o Sam. Quando o Steve vai naquela missão através do tempo para retornar as joias do infinito, né, e o martelo do Thor, o Bucky tem um momento de reconhecer, na verdade, a vontade real do Steve, né? O Bucky, ele entende que com essa oportunidade que o Steve tem de viajar pelo tempo, ele pode voltar a época dele ter uma vida que ele nunca teve. O Bucky entende isso, meio que fala que vai sentir falta dele. E aí tem um momento da frase novamente, né, entre os dois. Não faça nada estúpido até eu estar de volta. Eu não ia conseguir. Tá levando toda a estupidez contigo? O Sam não percebe isso, né? E aí, quando o Steve ele não volta, quando ele deveria voltar naquele equipamento lá, o Sam fica desesperado, meio que achando que algo deu errado. Aí o Bucky só mostra que tem um senhorzinho sentado ali no banco. E é quando tem um momento de passar, né, esse manto do Capitão América do Steve pro Sam. O Steve fala que o Sam é a melhor pessoa pra isso, pra pegar esse escudo, né, pegar essa missão, e de fato porque, cara, o Sam, ele esteve junto ao Steve, sei lá, desde que eles se conheceram, uma lealdade muito forte, e o Sam é uma pessoa de caráter muito bom, e claro que o Bucky tem todo o problema que sim, ele está melhor agora, né, mas depois de tudo que ele passou, ele não seria a melhor pessoa pra levar o escudo de Capitão América. Mas aí o Bucky olha pra isso e meio que dá uma cena assim positiva pro Sam. E é isso, esse momento entre os três foi o final. Obrigado. Vou dar o meu melhor. Mas aí o que a gente vai ver na série, né, Falcão e Soldado Invernal? Bom, o Sam e o Bucky, eles são responsáveis, os dois, pelo legado do Capitão América, mas é possível que exista justamente esse conflito com o governo, porque querendo ou não, antes do Thanos, né, antes dessa situação, eles eram fugitivos, né, e o Bucky, principalmente, ele foi um assassino. Então, com certeza, vai ter um conflito entre os dois e o governo, o próprio governo que ainda deve colocar em prática o Tratado de Sokovia, e também da mesma forma provavelmente vai querer montar um novo grupo de heróis, dos quais o Sam e o Bucky não devem fazer parte. Mas é certo assumir que o Bucky e o Sam, eles provavelmente vão ter algum momento de também estar fugindo da lei aqui, atuando fora da supervisão do governo, e aí a gente vai ver no que isso dá, né? Mas os dois, querendo ou não, os dois, mesmo que o Sam seja a pessoa que recebeu esse escudo do Capitão América, os dois fazem parte do legado do Steve, e é muito bacana ver os dois juntos agora nesse momento que o Steve não está mais no lugar ali, né? Não sabemos se ele vai morrer, se ele já morreu fora de cena, não sabemos o que vai acontecer com o Steve, né? Talvez ele morra. Então é isso, esse foi o resumo com basicamente as informações mais importantes aí sobre a trajetória do Falcão e do Soldado Invernal ao longo do MCU. A série estreia em 19 de março e a gente vai estar aqui fazendo cobertura toda sexta, lives às 12 horas. Novamente, não se esqueçam disso, se inscrevam no canal, ative o sininho. Se você gostou desse vídeo, joga o like, gente, e a gente se vê na próxima.